turma! E aí, tudo bem com vocês? Sou Marciano Souza, professor do Colégio Vitorino, e hoje nós estamos aqui em mais uma aula pelo nosso canal. Então, chama a vinheta. Bom, o assunto que nós iremos tratar hoje é sobre radiciação. Nas aulas passadas, nós tratávamos de potenciação. Nós temos que na matemática existem algumas operações que têm as suas operações inversas. Então, nós temos que o inverso da adição é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão. E então agora nós temos que o inverso da radiciação é a potenciação. Então, nós podemos dizer que radiciação é uma operação inversa da potência. Então, se na potência nós temos uma base e um expoente, onde o expoente diz quantas vezes a base multiplica-se por ela mesma, na radiciação nós fazemos o processo contrário. Então, nós vamos ter o radicando, que foi de onde originou-se o resultado de uma potência. Nós vamos ter o índice e nós vamos ter a raiz. Então, a raiz vai ser a base da minha potência, que antes era potência e agora se tornou raiz. Então, é isso. A raiz, né, a radiciação, é o inverso da potenciação. Então, nós temos aqui o radical, que é o símbolo da raiz, certo? Nós temos o radicando, nós temos o índice e nós temos a raiz. Então, uma raiz ela só existe se e somente se existir um número b, que é elevado a n, seja igual ao número a. Então, como a gente identifica e reconhece uma raiz? Então, nós temos aqui a leitura de algumas raízes. Então, raiz quadrada. Então, observe que aqui na raiz quadrada o meu índice é 2, porém ele não necessita de aparecer, certo? Raiz cúbica, índice 3, raiz quarta, índice 4, raiz enésima, índice n. Então veja que a nomenclatura dessas raízes vai de acordo com o seu índice. E agora vamos falar um pouco sobre como calcular essas raízes. Então, vem comigo. Então, como eu costumo brincar com meus alunos, quando nós temos uma raiz para calcular, na dúvida eu digo que fatore. Então, tudo vai resolver na fatoração. Então, para que nós possamos calcular uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quinta, nós vamos usar um processo que já é conhecido por vocês desde o 6º ano, que é o processo de fatoração. Nós vamos fatorar, nós vamos decompor esses números, né, o nosso radicando, em fatores primos. Então vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo de raiz quadrada de 64. Então vamos fatorar o radicando, que é 64. Então daí nós temos 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 16, 16 dividido por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2, 2 e 2 dividido por 2, 1. Então vocês sabem que quando a gente encerra o nosso processo de fatoração, quando o último resultado das divisões sucessiva pelos números primos é 1. E agora, o que esses fatores que apareceram aqui, eles irão representar? Eles irão representar uma potência, ou seja, uma multiplicação de bases iguais.
Então, perceba se a gente voltar fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Então, perceba que se a gente voltasse fazendo essa multiplicação, nós teríamos 64, certo? Então, seria o mesmo número. Então, essa multiplicação, esses fatores que aparecem aqui, é uma forma diferente de escrever o número 64. Então, nós vamos escrever esse número de forma diferente, que é uma multiplicação de fatores repetidos, que pode ser escrito através de uma potência. Então, como o 2 ele aparece 6 vezes, então nós podemos dizer que o 64 é a mesma coisa de 2 elevado a 6. E daí, Marciano, como é que a gente termina essa raiz? Olha só, para terminar o cálculo dessa raiz, por esse algoritmo prático, então o que a gente faz? Repete o novo radicando, que é a base da minha potência, e eu vou pegar o meu expoente e vou dividir pelo índice, certo? Então, o índice que aparece aqui é um 2, pois não tinha índice, então a gente considera que é um 2. Então, a gente faz o seguinte, 6 dividido por 2, 3. Então, nós vamos ficar com 2 ao cubo. Daí, nós temos que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Logo, nós temos que raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 ao quadrado é igual a 64. E está extraída a nossa raiz. Então, vamos ao nosso outro exemplo aqui. Nós temos o 81. Então, como eu digo, na dúvida, fatore. Então, vamos decompor esse 81 em fatores primos. Então, nós temos aqui que 81 ele é um número ímpar, então ele não dá para dividir por 2. Vamos ver se dá para dividir por 3. Então, 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. E 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Logo, nós temos que uma forma diferente de escrever o 81. 81 é 3 elevado à quarta. Daí, beleza. Então, qual é a regra, Marciano? Repetimos a nossa base, certo? A base da potência que apareceu. Pegamos o expoente e dividimos pelo índice. Então, se eu pegar 4 e dividir por 4, eu vou ter 1. Logo, 3 elevado a 1 é 3. Daí a gente conclui que a raiz quarta de 81 é 3, pois 3 elevado a 4 é igual a 81. E agora nós vamos calcular a raiz de 1024. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 1024. Então, vamos fatorar o 1024. Então, 1024 dividido por 2, nós temos que é 512. 512 dividido por 2, nós temos que é 256. 256 dividido por 2 é 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Então, nós temos que 1024 é simplesmente 2 elevado a 10, certo? Então, nós vamos ter aí que raiz quinta de 1024 é a mesma coisa da raiz quinta de 2 elevado a 10. Como nós temos a potência aqui, vamos repetir a base da nossa potência, vamos pegar o índice, o expoente, e dividir pelo índice, certo? 10 dividido por 5 vai dar 2.
Então, 2 ao quadrado é 4. Logo, nós temos que raiz quinta de 1024 é igual a 4, pois 4 elevado a 5 é 1024. Viram só como é simples? Vamos fazer só mais um exemplo? Então, continuando aqui, nós temos raiz quadrada de 144. Então, fatorando 144, nós temos que 144 dividido por 2 dá 72, dividido por 2 dá 36, que dividido por 2 dá 18, que dividido por 2 dá 9. Então, nós temos a presença de um número ímpar, não dá mais para dividir por 2. Vamos dividir por 3, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, nós temos que 144 pode ser escrito em forma de potência como 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Olha só, apareceram duas bases diferentes, certo? Mas eu posso escrever isso como uma multiplicação. Já que se eu multiplicar todos esses termos aqui, eu vou ter 144, e se eu resolver 2 à quarta vezes 3 ao quadrado também vai ser 144. Então, substituindo 144 por 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Então, a regra permanece a mesma. Repetimos as nossas bases. Agora aqui eu tenho a presença de duas bases, que eu repito tranquilamente, então posso repetir as duas bases. E agora vamos dividir os meus expoentes pelo índice. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, nós temos que 2 ao quadrado é 4, 3 elevado a 1 é 3, 4 vezes 3, 12. Logo, se eu fizer 12 vezes 12, eu vou ter 144. Então, vamos aqui agora calcular a raiz quarta de 216. Então, 216, vou decompor em fator primo. 216 é um número par. Eu dividindo por 2, eu vou ter 108. 108 dividido por 2, eu vou ter 54. 54 dividido por 2, eu vou ter 27. 27 dividido por 3, eu vou ter 3. 9. 9 dividido por 3, eu vou ter 3. Que 3 dividido por 3, eu vou ter 1. Olha só, essa raiz quarta aqui, se você perceber, vamos agrupar aqui 2 à terceira e 3 à terceira. Então, perceba que esse expoente, né, não dá para dividir para esse índice. Então, o que significa? Que essa raiz não existe um número real que dê a raiz quarta de 216. Então, nesse caso, essa raiz ela não existe, ok? Então, não existe raiz quarta de 216. Agora, se fosse a raiz cúbica, essa raiz existiria. Por quê? Porque nós temos que 216 é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, certo? Então, nós repetiríamos essa base
3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. 2 vezes 3, 6. Então, significava que a raiz cúbica de 216 seria 6, pois 6 vezes 6 vezes 6 é 216. Tchau, tchau, até a próxima aula.